E fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos conversar sobre as adaptações dos seres vivos, mas antes de darmos início a essa nossa aula, como vocês já sabem, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Então agora que você já se inscreveu e já deixou o seu like, bora pro vídeo. Então as características vantajosas que permitem a sobrevivência e a reprodução dos seres vivos em certas condições ambientais são chamadas de adaptações. E nessa aula vamos conversar sobre diversos exemplos de algumas adaptações referente a essas condições ambientais. Então vamos começar falando das adaptações relacionadas à água. A água ela é fundamental para a vida, como vocês já sabem. E grande parte do corpo dos seres vivos é composta por água e todos os organismos eles precisam dela para sobreviver. Assim, em um ambiente natural, podemos encontrar uma relação entre a disponibilidade de água e as adaptações apresentadas pelos organismos nessa condição ambiental. Por exemplo, entre os seres vivos que vivem em um ambiente muito seco, podem ser encontradas adaptações que possibilitam aproveitar ao máximo a água disponível e evitar também a sua perda excessiva. Já os organismos que vivem em ambientes aquáticos, eles apresentam adaptações específicas para esse meio que eles vivem. O aguapé, por exemplo, ele possui características que permitem um acúmulo de ar entre as suas células, possibilitando a flutuação na água. Agora falando das plantas em ambientes secos, elas apresentam adaptações que possibilitam a absorção e a retenção de água em seus organismos. E quais são essas adaptações? Muitas possuem raízes mais longas que alcançam depósitos subterrâneos de água. Um outro exemplo disso são que elas possuem raízes muito ramificadas, que possibilitam a absorção da maior quantidade de água possível. Agora, um outro exemplo também que elas possuem são folhas reduzidas ou modificadas em espinhos, que diminuem a perda de água por meio da transpiração. Agora que já conversamos sobre as plantas em ambientes secos, vamos falar sobre os animais em ambientes secos, que eles também apresentam algumas adaptações específicas. Então, um exemplo disso é o revestimento impermeável do corpo, que evita a perda excessiva de água. Um outro exemplo é a menor produção de urina e também a produção de um cocô um pouco mais seco, o que, claro, contribui para a diminuição da perda de água do corpo. E um outro exemplo disso é o hábito de viver em tocas. Como nas tocas geralmente há mais umidade que no ambiente externo, os animais eles só saem dessas tocas nos períodos menos quentes do dia. E agora vamos falar das adaptações relacionadas à temperatura. Então a temperatura ela varia ao redor da Terra, correto? E claro, os ecossistemas próximos aos polos estão submetidos a um clima mais frio do que aqueles que estão localizados nas proximidades do Equador. Um outro fator que influencia a temperatura de um ecossistema é a sua altitude. Então, locais mais altos, eles são mais frios do que aqueles mais próximos ao nível do mar. Alguns organismos vivem em ecossistemas com temperaturas muito baixas, ao redor ali de 0 graus Celsius. E outros habitam ecossistemas muito quentes, com temperaturas de até 50 graus Celsius. E tanto os habitantes de lugares frios como os de lugares quentes apresentam adaptações específicas a essas condições. Legal, já conversamos sobre os animais em ambientes secos e agora vamos falar sobre eles em ambientes quentes. Muitos animais, como seres humanos, podem resfriar o corpo por meio de uma adaptação que conhecemos muito bem. Você sabe qual é? Então, se você falou a transpiração, você acertou. Então, ao transpirar, o organismo ele libera suor pela pele e a evaporação desse suor contribui para o resfriamento do corpo. Em outros animais, como por exemplo os cães, a transpiração ocorre pelas almofadas da pata, pela boca e pelo nariz. Alguns animais podem evitar a elevação da temperatura do corpo por meio de determinados comportamentos adaptativos, como por exemplo, se abrigar em lugares como tocas e frestas de rocha e ter hábitos noturnos. Agora estamos quase terminando essa nossa aula e vamos falar sobre os animais em ambientes frios. Então, em ambientes muito frios, os animais podem apresentar diferentes adaptações, como por exemplo, grossa camada de gordura sob a pele e aqueles pelos bem compridos que ajudam a reter o calor do corpo.
Durante o inverno também, alguns animais entram em um sono profundo chamado hibernação. E nesse período, a temperatura corporal diminui, se tornando próxima do ambiente, e o animal acaba utilizando como fonte de energia a gordura acumulada em seu corpo durante a estação mais quente. E também, quando começa o inverno, alguns animais eles migram para lugares mais quentes, e essas migrações podem ocorrer também por outros motivos, como por exemplo a reprodução ou a busca de alimento. E para finalizar essa nossa aula, vamos falar brevemente sobre as plantas em ambientes frios. Então, algumas árvores de locais com invernos rigorosos perdem as folhas no outono e entram em dormência, sobrevivendo ao frio do inverno. Deu para entender? Então eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula!